Virada da seleção brasileira em cima do Japão. Se não é sofrido, não é Brasil. Cara, esse tipo de jogo serve pra gente ter um pouco sim de esperança no hexa da seleção brasileira. Estávamos enfrentando um adversário que não era fácil, um adversário difícil que é a seleção do Japão. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual foi o segredo para essa virada da seleção brasileira, quais foram as mudanças táticas do Ancelotti de um tempo para o outro. Porque não funcionou no primeiro tempo e porque no segundo conseguimos ter um desempenho muito melhor. Vem comigo para a prancheta tática. E esse foi o desenho tático de Brasil versus Japão. Tivemos uma seleção brasileira mais uma vez jogando nesse 4-3-3, que tem esse tripé de volante no meio de campo, com Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá, a linha de 4 defensores e os 3 atacantes do Brasil, com Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Ryan, enfrentando um Japão que atuava em um 5-2-3. Mas como o Japão, na maior parte do jogo, abdicou de ter a posse de bola e houve uma imposição da seleção brasileira, tinha muito esses dois atacantes aqui pelos lados do campo baixando, e o Japão defendia o tempo todo nesse 5-4-1. O Eder sobrava um pouco mais, Sano e Kamada marcando aqui no meio de campo, com o Ito fechando e o Maeda fechando pelo outro lado. A seleção brasileira, quando tinha posse de bola no primeiro tempo, atacava dessa maneira. O Vinícius Júnior jogava nesse meio espaço e ele ficou muito encaixotado. Esses 4 jogadores aqui do Japão tiraram completamente o raio de ação do Vinícius Júnior, que estava recebendo essas bolas de costa. A intenção era ele receber essa bola no meio espaço e correr nas costas aqui do Tomiyasu, mas isso não aconteceu. Na maior parte do tempo, como o Japão marcava com um bloco muito baixo, não tinha esse espaço para infiltração, era muito difícil. Então o Vinícius Júnior recebia essa bola de costa e ficava sem muita utilidade. Até o Ancelotti fez uma mudança no segundo tempo que fez o Vinícius Júnior ser outro jogador. Então às vezes um pequeno ajuste tático faz o jogo ser completamente outro daquele atleta. O Paquetá organizava as jogadas um pouco mais aqui pelo lado esquerdo, o Douglas Santos dava amplitude e a intenção era que o Douglas Santos puxasse a marcação do Doan para deixar o Vinícius Júnior um pouco mais à vontade, mas isso não acontecia. O Douglas Santos ficava muito aberto, mas o Doan fazia aqui a marcação junto com o Tomiyasu e o Ito em cima do Vinícius Júnior. O Douglas Santos, como não é esse lateral de tanta ultrapassagem, eles não se preocupavam tanto nesse quesito. O Matheus Cunha entrava para jogar aqui nesse entre linhas. O Bruno Guimarães jogava bastante nesse meio espaço, com o Ryan sendo amplitude pelo lado direito. Mas depois tivemos um movimento trazendo o Ryan um pouco mais para dentro e o Bruno Guimarães baixando um pouco mais. Mas geralmente o Ryan passou a maior parte do tempo dando essa amplitude pelo lado direito. O Danilo não é um lateral de tanto apoio, então assim, sentiu falta um pouco o Ryan, e foi só o Danilo apoiar um pouco mais no segundo tempo que trouxe um pouco mais de um elemento de imprevisibilidade para o lado direito da seleção brasileira funcionar muito mais. E até por ali que surge o gol da seleção, o gol da virada. O Casemiro ficava um pouco mais estruturado, Gabriel Magalhães e Marquinhos. E a seleção não conseguiu obter vantagem com esse desenho. Por quê? A intenção era ter 4 jogadores no meio de campo e obter superioridade numérica. Não acontecia. Ao mesmo tempo, a seleção brasileira queria sobrecarregar a última linha, colocando aqui um 5 contra 5. Também não aconteceu. A intenção do Japão foi o tempo todo bloco baixo, tirar o espaço da seleção brasileira. A seleção, sem muita criatividade de um contra um pelos lados do campo, balançava a bola em U de um lado para o outro, mas não conseguia penetrar. O Brasil até começou naquela empolgação, criou algumas chances, nada tão perigoso assim. Teve a finalização do Matheus Cunha, mas o Suzuki fez uma boa defesa. Então a seleção brasileira tinha bola, mas não conseguia ser criativa. Pelo outro lado, a intenção da seleção do Japão, e foi até assim no gol, era jogar muito no erro da seleção brasileira e aproveitar as transições. E foi em um erro de passe do Danilo, a seleção brasileira recupera a posse de bola, o Danilo um pouco talvez afobado para tentar ligar o contra-ataque, pegar a seleção japonesa desarrumada e aproveitar que o Japão estava em uma transição defensiva, ele acabou perdendo essa bola. E aí o erro foi, o Danilo perdeu a posse de bola, a seleção brasileira desarrumada, muito espaço entre a zaga e o setor do meio de campo. O Casemiro não conseguiu conter o jogador do Japão, e aí tem um adendo que o Casemiro já estava amarelado. Se ele faz a falta, provavelmente seria expulso. Talvez o árbitro temporizaria. Muitos árbitros na Copa estão temporizando para expulsar nesse tipo de situação. Mas tu contar com isso, cara, então assim, eu acho que a decisão ali do Casemiro foi correta. Ele poderia ter desarmado sem fazer a falta, mas era difícil, ele já tinha perdido ali no raio de ação. O Gabriel Magalhães, ele acabou tentando fechar o ângulo da finalização e não buscando abordar de uma forma mais incisiva na marcação, de dar um passo à frente. Ele tentou somente fechar o ângulo da finalização, muito espaço para o bate do jogador do Japão, e ele conseguiu marcar o gol. Vão culpar o Alisson mais uma vez, a finalização foi muito boa no cantinho. O Alisson poderia ter feito um milagre? Poderia. Não fez? A culpa foi dele? Não.
Então a seleção brasileira sai atrás e esse desenho se repete. O que aconteceu foi o Bruno Guimarães baixando um pouco mais, o Ryan entrava mais para esse meio espaço e arrastava esse ala da seleção do Japão e criava espaço para o Danilo aqui fazer essa infiltração. Só que qual era a problemática nesse momento aqui? A seleção brasileira, quando conseguia a inversão, que era muito rara para esse espaço aqui para o Danilo utilizar, o Danilo não tinha tanta jogada de 1 contra 1, não tinha tanta jogada de linha de fundo, e o Danilo não tem tanta essa intimidade, assim, a gente pode falar com a bola, como por exemplo outros laterais ofensivos têm mais. E as viradas também estavam sendo um pouco lentas, não estava tendo tanta velocidade. Então a seleção lenta no primeiro tempo perdeu o jogo. A primeira etapa do Brasil foi ruim. Mas essa mudança feita pelo Ancelotti, talvez de forma até forçada, mudou completamente o cenário da partida. Porque ele mudou a seleção taticamente, sim. O Paquetá sai machucado, entra o Endrick. Quando você tem o Endrick, que nem entrou tão bem assim no jogo, errou bastante coisa assim, a gente espera mais do Endrick, mas tu tem um centroavante agora. Tu tem um cara prendendo essa referência aqui. Tu tem um cara jogando no meio desses 3 zagueiros. Por mais que o Endrick se movimente, ele é um centroavante. Então ele prende um pouco mais. O Matheus Cunha, que antes era o falso 9, baixa um pouco mais para formar esse tripé aqui no meio de campo da seleção brasileira. Mas a mudança capital de fato nem foi a entrada do Endrick. Foi o que ele fez com o Vinícius Júnior. Ele viu o Vinícius Júnior sobrecarregado nesse meio espaço aqui. Ele traz o Vinícius mais para amplitude. O Douglas Santos alterna bastante de jogar nesse meio espaço por dentro fora. Só que o Douglas Santos começou a ultrapassar muito mais. O Douglas Santos começou a explorar a linha de fundo, tanto ele quanto o Vinícius Júnior. Então causou muito mais sobrecarga nessa defesa da seleção do Japão. Outra coisa importante, os zagueiros da seleção começaram a andar um pouco mais. O Gabriel Magalhães, que dá assistência para o primeiro gol, ele começa a ter mais coragem para jogar no campo de ataque e a seleção começa a recuperar a segunda bola. Porque o posicionamento da seleção brasileira começou a ser esse, encurralou a seleção do Japão, eles até cortavam a segunda bola do Brasil, continuava pressionando. Interessante também, o Bruno Guimarães melhor na segunda etapa. O Ryan continuou dando amplitude, mas também dando peso aqui dentro da área em alguns momentos e abrindo o corredor para o Danilo. Mas quando a gente tinha um Ryan em amplitude, o Danilo também apoiava um pouco mais na segunda etapa. Então esses movimentos pelos lados do campo, o Vinícius Júnior entrando mais rente à linha lateral, e tendo mais um contra um dele, fez a seleção brasileira ter muito mais alternativas para jogar e começou a causar problemas para a seleção do Japão, que continuou com seu mesmo posicionamento. A intenção do Japão era continuar nesse 5-4-1 contra a seleção brasileira. E a jogada do gol é interessante porque o gol sai do Casemiro, tão criticado no gol sofrido pela seleção brasileira. Mas repare que o Brasil teve coragem também de pesar a área nesse momento, e você tem que ter coragem para jogar futebol. Tu se arrisca, obviamente, colocando o Casemiro dentro da área, colocando mais jogadores dentro da área, tu vai ter um contra-ataque do Japão muito perigoso, de muita velocidade, mas, cara, você tem que apostar. Tá? É Copa do Mundo, é um jogo só, então você tem o Casemiro dentro da área, tu tem o Endrick dentro da área, tu tem o Ryan um pouco mais atrás também dentro da área, tem muitos jogadores da seleção brasileira sobrecarregando. O Vinícius Júnior vai pro fundo, balança essa bola, e no balanço que o Vinícius Júnior dá, fazendo esse passe para trás, depois o cruzamento do Gabriel Magalhães, faz a defesa ter um mínimo desajuste, de girar o corpo. Quando gira o corpo errado, desencaixou ali a marcação também, o Casemiro aparece livre para fazer o gol da seleção brasileira de cabeça. Um belo cabeceio do Casemiro, diga-se de passagem, em condição legal. E aí você força a seleção do Japão a sair um pouco mais do campo de defesa. Eles continuaram, a seleção brasileira continuou se impondo nesse desenho que eu já falei pra vocês. Continua assim, cara, o desenho da seleção brasileira, com 4 jogadores por dentro, o Vinícius Júnior e o Ryan abertos mais pelos lados do campo. E a seleção construía com esses 4 aqui, quando saía lá de trás, né? O Danilo, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Mais pra frente, ele tirou o Casemiro lá no momento que o Brasil ia fazer o gol da virada, fica o Fabinho, Bruno Guimarães, sai o Matheus Cunha, entra o Gabriel Martinelli e a seleção fica com esse desenho, 4 jogadores por dentro, Ryan dando amplitude, Vinícius Júnior dando amplitude. Só que o interessante é, nesse momento aqui, que, assim, o Ryan fez um excelente segundo tempo. O Ryan foi muito bem no segundo tempo. Já tinha gente criticando o Ryan, não sei o que lá, tem essa perseguição. Beleza, ok. O Ryan foi muito bem no segundo tempo. E não foi driblando somente os jogadores do Japão. Foi ele dando velocidade pro passe. O passe de primeira do Ryan matou completamente a defesa do Japão. Essa bola de primeira do Ryan na ultrapassagem do Danilo, e aí o Danilo faz o passe depois no Endrick. Interessante é o Endrick tenta a jogada, perde, mas o Ryan tá lá de novo. E
talvez é um dos pontos mais fortes da seleção brasileira. O perde pressiona, perdeu, o Ryan pressionou, recuperou, bola no Bruno Guimarães, e aonde tá atuando o Martinelli, que entrou no lugar do Matheus Cunha? O Martinelli tá atuando nesse meio espaço aqui, e ele pisa, cara. Interessante demais o movimento do Gabriel Martinelli pra fazer o domínio. O perfilamento corporal dele é perfeito, cara, pra dominar com a perna esquerda mais próxima do gol, já ajeitando pra perna direita, que é a sua preferida pra fazer a finalização, e a seleção brasileira consegue vencer o jogo. Com mais movimentação, com mais mobilidade, mas com o Vinícius Júnior mais rente em lateral, o Ryan rente em lateral, dando velocidade ao jogo da seleção brasileira, com toques de primeira, sendo mais ativo, indo mais pra cima no segundo tempo, o Bruno Guimarães participando bem também. Assim, a seleção fez um segundo tempo bom, não foi excelente, pode não ser excelente, o importante hoje foi passar e mostrar força. Hoje o Brasil mostrou força, mas esses foram os detalhes aí de Brasil versus a seleção do Japão. Gostaram do vídeo? Tem que fazer o quê? Explodir o botão do like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui.